caros telespectadores! Hoje, no programa Jesus Reporta, nós trouxemos 6 convidados inéditos para comentar sobre a cultura árabe. Primeiramente, Henrique Nabi, especialista em matemática. Lucas, especialista em história. Guilherme, especialista em artes. Felipe, especialista em geografia. Barra, especialista em ciências. Agradeço a oportunidade. E senhor Davi Soares, especialista em redação. Olá, meus alunos. Bom, provavelmente a parte mais conhecida da cultura árabe seja a sua arte. Guilherme, você poderia nos dizer quais são algumas das características da arte árabe? A arte árabe é conhecida por suas geometrizações e arabescos, que desempenham um papel muito importante nessa cultura. A geometria é uma característica distintiva da arte árabe, encontrada em diferentes formas de expressão, como arquitetura, pintura, caligrafia e artesanato. Mas seria possível dizer que a arte árabe e seus elementos são uma parte importante da cultura do Oriente Médio? As geometrizações e arabescos transmitem uma ideia de harmonia e perfeição. Essa estética influenciou e continua a influenciar a arte de diversas culturas ao redor do mundo, enriquecendo a diversidade e a troca cultural na história da arte. Realmente interessante. Mas, por outro lado, uma área talvez não tão conhecida da cultura árabe, mas que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, é a matemática. Senhor Henrique, é verdade que os números que utilizamos são de procedência árabe? O grande matemático italiano Leonardo Pisano, mais conhecido como Fibonacci, ajudou a Europa a abandonar o antigo algoritmo romano e adotar os numerais indo-arábicos, constando no livro de cálculo, escrito em 1202, após estudar com um professor árabe. O mundo europeu percebeu que sua maneira de fazer contas, ainda essencialmente baseada em algoritmos romanos, era imensuravelmente ineficiente e atrasado. Mas que descoberta inovadora! Mas eu tenho quase certeza que essa não foi a única inovação dos árabes nessa área, ou foi? Não, Al-Khwarizmi e seus colegas não fizeram somente tradução do hindu para árabe. Eles criaram a separação decimal, que em alguns países é o ponto e no Brasil é a vírgula. Sabe-se disso graças ao livro Kitab al-Fusul fi al-Hizab al-Hindi, dos anos 952, o manuscrito mais antigo em que é proposto um tratamento de frações decimais escrito apenas um século depois do Al-Khwarizmi, mostra que o mesmo sistema decimal pode ser ampliado para descrever não apenas números inteiros, mas também frações. Nossa, eu não sabia que tanto assim da matemática tinha sido desenvolvida pelos árabes. Realmente, foi uma cultura que aprofundou muito nesse tema. Mas, além disso, ela aprofundou também bastante na trigonometria, geometria e também na álgebra. De fato, houve grandes avanços. Mas, se eu não estou enganado, os árabes também influenciaram bastante a astronomia. Estou certo, Barra? Com certeza, Fernando. A astronomia hoje só sobreviveu porque os árabes tinham cópias de alguns livros que eram traduzidas para o seu idioma. Observar os astros sempre foi algo indiferente à cultura árabe. Os árabes eram um povo nômade e precisavam sempre interpretar o céu noturno para poder se orientar em seus longos deslocamentos pelo deserto. Foi uma grande evolução científica. Hoje em dia, muito do que conhecemos sobre o céu apenas é possível graças à preservação do conhecimento astronômico por parte da cultura árabe. Não é à toa que hoje em dia você vê grandes nomes da astronomia nascerem no Oriente. Mas, me corrija se eu estiver errado. Ptolomeu foi um dos grandes contribuidores para essas pesquisas. Estou certo? Com certeza, Fernando. Ptolomeu nasceu no Egito em torno de 100 anos depois de Cristo. Ele trabalhou na Biblioteca de Alexandria, um centro de conhecimentos e pesquisa da época. Ptolomeu escreveu muitos livros sobre astronomia, matemática e geografia. Sua obra mais famosa é Almagesto, um tratado de 13 volumes sobre astronomia. Ele também criou tabelas astronômicas precisas que foram utilizadas por séculos.
Os trabalhos de Ptolomeu foram influentes na astronomia e na filosofia durante a Idade Média e o Renascimento, principalmente nas Arábias. Com toda certeza, nós temos que agradecer por esses revolucionários avanços ao longo da nossa história. Mas nem tudo são flores. Davi, é verdade que os regimes árabes têm uma relação um pouco delicada com os direitos humanos? A mais pura verdade. A cultura árabe como um todo tem uma tendência muito forte ao machismo, trazendo grandes dificuldades para a vida em sociedade das mulheres, como a vestimenta, por exemplo. E toda essa situação fica ainda mais complicada por estar associada à religião. Esses preconceitos diários foram incorporados à sociedade de uma forma tal que parte da população, inclusive feminina, acha essas práticas certas e falta delas um escândalo. Não há nenhuma manifestação para o fim dessa repressão? Esses movimentos existem sim, porém a reprimenda que sofrem é extremamente dura. Um caso muito conhecido é o da Malala, mas também podemos citar outros casos de indivíduos expressando-se às vezes até mesmo nas redes sociais e sendo perseguidos pelo governo. Quanta crueldade! Não consigo imaginar um país como o nosso se relacionando com ditaduras como essa. Verdade, Fernando. As relações do Brasil com o Oriente Médio foram consolidadas quando, em 1871 e 1876, o então imperador do Brasil, Dom Pedro II, considerado um verdadeiro entusiasta da etnografia oriental, visitou o Líbano, Síria, Palestina e Egito. No entanto, essas viagens ficaram restritas ao conhecimento espiritual e religioso, não tendo, portanto, fins comerciais ou geopolíticos. Por acaso, essas relações continuaram se desenvolvendo? Com o Plano Nacional de Desenvolvimento, trilhado pelo governo de Emílio Garrastazu Médici, houve o aumento da demanda por recursos energéticos e mesmo a Petrobras não era capaz de atendê-la. Em 1973, a Guerra do Yom Kippur foi o estopim para o primeiro choque do petróleo, levando o Brasil a fortalecer seus laços comerciais com o Oriente Médio, principalmente com o Iraque, que desempenhou notório papel como importador de alimentos e produtos brasileiros. Buscando intensificar suas relações, o governo Médici apoiou os interesses do mundo árabe, sobretudo iraquianos, nos fóruns internacionais. A construtora brasileira Mendes Júnior, em conjunto com Itamaraty, deu início à construção da ferrovia Bagdá-Cachati, de 553 quilômetros, no Iraque. Além disso, a Petrobras mostrou-se um importante pivô para a nacionalização do Iraq Petroleum Company. Inclusive, a partir da década de 80, o Brasil passou a exportar equipamentos bélicos ao regime de Saddam Hussein. Até 1950, 98% do comércio mundial era controlado por um grupo de empresas multinacionais conhecido como Sete Irmãs. Em 1960, alguns dos países com as maiores reservas de petróleo no mundo, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela, fundaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, que tinha o objetivo de que esses países conseguissem preços melhores por um recurso tão valioso como é o petróleo. Além de controlar a atividade petrolífera mundial, em 1987 ocorreu a Guerra do Yom Kippur, travada entre os países árabes e Israel. Por conta disso, os países do OPEP, que apoiaram os árabes no conflito, começaram a aumentar muito o preço do petróleo com o objetivo de boicotar os Estados Unidos, que haviam apoiado Israel naquele conflito. Essas variações nos preços foram apelidadas de choque do petróleo. Com isso, os países do OPEP nacionalizaram suas produções que antes eram controladas pelas Sete Irmãs. Bom, se esse for realmente o caso, nós devemos um agradecimento ao OPEP. Mas tem uma outra coisa também. Eu já ouvi falar sobre várias guerras nessa região. Você consegue explicar alguma delas? Com prazer, uma das mais famosas são as Guerras do Golfo. As Guerras do Golfo foram dois conflitos mortais que ocorreram na região do Golfo Pérsico, no Oriente Médio. Essas guerras têm suas raízes entre os anos de 1980 e 1988, quando ocorreu a Guerra Irã-Iraque, onde o Iraque acabou contraindo uma enorme dívida externa com o Kuwait.
Após o fim dessa guerra, o Iraque, liderado pelo ditador Saddam Hussein, quis assumir um posto de liderança no Oriente Médio. Mas para isso teve de renegociar sua dívida externa com o Kuwait. A negociação acabou sendo um fracasso e por conta disso, o Iraque invadiu o Kuwait, evento esse que levou a Primeira Guerra do Golfo a começar. O Kuwait era um importante parceiro comercial dos Estados Unidos e de outros países, e por conta disso, vários países se uniram para atacar o Iraque. A guerra acabou em poucos meses, com o Kuwait sendo liberado da invasão iraquiana. Apesar disso, o ditador Hussein se manteve no poder. Bom, não é o melhor dos resultados, mas definitivamente é o mais aceitável. Esperamos que vocês tenham gostado do tema de hoje. E até amanhã, no nosso programa Quem é Superior? Lionel Messi ou Arrascaeta?